Vamos lá, o jogo oculto das vendas, como conversas viram dinheiro, como que conversas viram negócios aí para vocês também, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, né? Que é o jogo que ninguém te mostra, às vezes os experts também não trazem isso, que é uma coisa que não tá no feed, que não tá nos likes, não tá nos comentários. Existe algo que acontece nos bastidores, que são nas conversas, no relacionamento real e vocês precisam entender e separar isso, né? O post, ele vai te trazer alcance, mas são as conversas que vão te trazer dinheiro, né? E se você não entender isso, você vai às vezes ficar travado, você vai ganhar seguidor, você vai ter um dia 100 mil seguidores e você não vai conseguir ganhar dinheiro, né? Porque são duas coisas diferentes. O que você faz no seu feed tem um propósito, você tem que entender esse propósito. O que você faz ali nas conversas, né, quando você vai atrás da sua audiência para transformá-los em leads e depois transformá-los em clientes, tem um outro propósito. E você tem que aprender a trabalhar as estratégias para cada uma dessas finalidades que você tem, né? E aí que a gente entra aqui no numa verdade que é um pouco inconveniente, às vezes até dolorida, mas é a realidade de muitas, talvez não todas, mas muitas pessoas que estão no digital, talvez até de algumas de vocês, né? Vocês querem vender para desconhecido. Vocês estão ali todo dia, eu quero trazer, eu quero vender para uma pessoa nova. Só que você está ignorando quem confia em você. Você está ignorando, às vezes, aquela mulher que é sua amiga já, que te segue há 2 anos, que está vendo os teus stories todos os dias, que já te perguntaram sobre um produto, que já curtiram um story de venda, que já compraram. E você tá ali toda hora, tá, eu quero gente nova, eu quero venda nova. É, e você está ignorando uma pessoa que às vezes está ali esperando só uma mensagem sua para comprar. Você deixa a pessoa sumir e ela vai lá e compra de outro afiliado. É o que acontece. E às vezes a venda ela não vai escapar porque você não tem cliente, mas escapa porque você não continua. Você conduz a pessoa até um dado momento, você conduz a pessoa até às vezes um ponto que ela ia comprar, às vezes era uma mensagem que você precisava enviar e você não continua. E você fica ali, agora eu vou postar mais story para trazer mais gente, para trazer mais negócio. E isso trava a tua possibilidade de ganhar dinheiro. Isso trava os teus negócios, isso te trava como influenciadora de performance, que o seu propósito é ganhar dinheiro com venda, tá? Mas quebra isso, né? Dá uma pausa, né? Principalmente agora que você está num estágio final de um mês de campanhas em várias plataformas. Então é uma hora de você ir buscar a nova audiência, porque isso não adianta. Agora você está na fase final. Está numa hora de você vender, tá? É, e eu vou mostrar como, né? Através de uma técnica aqui, né? Do Comadico, que é uma forma de você aprender a se comunicar com a sua audiência de forma que você consiga vender para a sua audiência, né? Mas quebra isso aqui primeiro, né? Que às vezes você está ali tentando, tentando, tentando e não consegue, né? Você não consegue sair do lugar porque você está toda hora tentando vender para uma pessoa nova, procurando uma pessoa nova, e isso simplesmente te trava, né? E nós não queremos isso. Nós queremos que você destrave, nós queremos que você consiga, de fato, vender ali no digital, né? Que é o objetivo que vocês têm. Por que que o relacionamento é a arma mais poderosa que vocês têm, tá? No mercado digital, todo mundo está vendendo um produto parecido com o seu, tá? Se você vende com Shopee, Ibera, você vai ter lá 10 mil pessoas vendendo a mesma coisa que você. Não tem jeito, não importa o que você vai vender. Só se você tiver um produto seu. Fora isso, se você trabalhar com qualquer coisa de afiliação, você vai ter um monte de gente vendendo. E é isso, e pronto, tá? O que vai te diferenciar não é às vezes a qualidade do produto, porque o produto não é seu, o produto já tem qualidade. É a sua conexão genuína, é a sua capacidade de se relacionar com a pessoa. Porque quando você se relaciona, você está construindo três coisas ali, tá? Você tem três poderes que você passa a ter que ninguém tira de você. Isso aqui é ouro. Primeiro, quando você passa a se relacionar, você passa a ter informação real.
Isso é ouro, sabe? A cliente tá ali te falando as dores, os problemas que esconde, as necessidades. Isso é ouro. Por quê? Se você é uma criadora de conteúdo, uma influenciadora, você tá falando com a pessoa que você tá fazendo conteúdo para ela. E ela tá ali falando o problema dela. Cara, no dia seguinte, o próximo reel que você vai fazer, você faz aquele conteúdo destinado para as pessoas que você está se comunicando. Toda grande empresa faz isso, né? Eles têm ali e pagam caríssimo para isso, tá? Para fazer estudos de campo, para ter ali pesquisas ocultas com os clientes, para descobrir o que os clientes pensam. E quando você se conecta com a sua audiência, você passa a descobrir o que a sua audiência está pensando. Cara, isso te dá insumo para fazer conteúdo e para você também vender, porque você passa a saber onde que é a ferida das pessoas, né? É uma coisa incrível. Quando você descobre e eu digo isso por experiência de alguém que já vende há muitos e muitos anos, né? Mas você está ali lidando com um público que é meio parecido, né? São ali mulheres, CLTs, a maioria são mães, já tem ali seus 25 a 40 anos. Então, quando você descobre a dor de uma, às vezes aquela dor é a dor das outras 80% daquelas mulheres. E você tá ali sabendo daquela informação. Só que sem conexão você vai ficar na base do achismo, vai ficar no chat GPT, às vezes ele vai alucinar. Ele vai falar que a dor daquela mulher não tem nada a ver com aquilo, sabe? E você tá ali tendo contato real. Isso é a sua primeira, o seu primeiro poder, que às vezes aquele outro influenciador não vai ter. Conexão emocional. Quando você conversa com as pessoas, ela passa a confiar na sua palavra, mais do que no anúncio. E quando a confiança, vocês sabem, né? Eu falo, confiança é venda, tá? Ela compra sem resistência, sem dúvida. É, e às vezes o pessoal me pergunta, ah, Lucas, eu vou fazer tráfego pago com os produtos da Ibera. Eu falo assim, faz tráfego pago pro seu perfil, sabe? Se você quer fazer, testar, tudo bem, mas o jogo da venda não é esse, sabe? O jogo da venda que você gera recorrência, que recorrência é o que te aposenta, vamos dizer assim, ele se pauta em você ter conexão com as pessoas confiarem em você. Né? Um anúncio, eu compro uma vez de um anúncio. Tá? Vai lá, a Keren faz um anúncio lá da Progressiva. Pô, eu vou comprar uma vez, mas eu não sei nem de onde que veio. Agora, se eu tive um contato com a Keren, se a Keren se passou progressiva, como é que funcionou, deu certo, cara, é outra realidade, né? Então, essa conexão emocional gera confiança e confiança gera negócio, né? Pra vocês terem uma noção, né? Eu falo assim de conexão emocional. Eu acho isso muito curioso, né? Como que isso gera negócio. Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal. Ó, talvez algumas. Eu não sei se eu falei isso já com vocês, né? Porque eu falo tanta coisa que às vezes eu me enrolo e esqueço. Mas tem uma influenciadora nossa, da nossa base, é a Gi Mota, né? Ela tá com um menininho ali, talvez algumas de vocês acompanhem ela, tá com a criancinha, né? Ela faz os conteúdos legais ali também. E eu sempre pergunto para ela ali como é que tá o filho e tal. Aí a gente troca uma ideia. E é muito curioso. Só semana passada, eu acho que a Gi deve ter gastado uns R$ 2.000 de coisa que eu indiquei para ela. E não foi com o link não, tá? Que eu não mandei link de afiliado. Eu mandei só os produtos ali com o link mesmo. Sabe por quê? Porque eu pergunto como é que tá o filho dela, tal, e falei assim, ó, tu já testou um berço assim, tal, tu, em vez de você deixar o bebê lá no meio. Olha como que se gera venda. Se quisesse vender, seria um exemplo perfeito. Eu vi a foto dela lá que ela mandou do menino dormindo com o marido, no meio da cama. Eu falei assim, ô Gi, por que tu já viu o berço que acopla do lado da cama, fica preso? Ela falou, não. Aí eu mandei a foto do meu. Aí mandei o link, uns R$ 800, o berço. Aí ela falou assim, eu falei, isso vai dar mais segurança pra você dormir e tal. Você coloca o ninho. Aí ela, beleza. Você tá usando ruído branco? Ah, não, 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 tá, beleza. Mandei o link. Aí um outro dia ela mandou a foto do menino, o menino tava com a cheio de pelotinho na cara, assim, de coisa de bebezinho tem, aquelas alergias, né? As dermatite. Aí eu falei assim, olha, você já testou um creme chamado Cicastela, da Mustela? Ela falou, não. Aí mandei o link lá, comprou uns três, cada um R$ 80. Sabe, eu fui mandando coisa, depois eu pensei, gente, que coisa interessante, né? Como que às vezes a gente não percebe. Olha como que a conexão ela gera venda. Mas por quê? Porque eu estava atento, a pessoa estava ali e assim, isso gera, claro, uma amizade. E eu sei que é uma pessoa, por exemplo, se um dia eu vender qualquer coisa na face dessa terra que seja útil para ela, eu só vou falar assim, olha, Gil, tô vendo isso aqui, eu acho que vai servir pro seu filho. Eu vou mandar o link, eu sei que em um minuto ela compra. Mas por quê?
Porque é confiança, isso é conexão emocional. Perceba, eu não fui. Eu poderia mandar o link e ganhar dinheiro? Poderia ganhar, mas não era o meu propósito. Mas perceba, a conexão emocional gera negócio. Só que se você não se conectar emocionalmente com as pessoas, você vai ser só mais um influenciador, tá? Influenciador, cada dia mais vai ter um monte de influenciador, cada hora vai ter mais influenciadores, e aí você não vai sair do lugar, tá? E o seu terceiro superpoder, recorrência. Quando você se relaciona com as pessoas, gente, recorrência é aposentadoria, tá? Eu deveria usar a palavra aqui, aposentadoria. Por quê? A pessoa, quando ela retém você, a compra de qualquer produto que você tá vendo ali, Shopee, Ibra, qualquer outra coisa, e você tem conexão emocional, você tá ali ligada com ela, você tem contato, ela vai voltar, ela vai recomprar, ela vai te escolher, ela vai te referenciar, ela vai te indicar para as amigas, e isso que vai te gerar cada vez mais negócio, tá? Lembra de uma coisa, a influência, vocês são influenciadoras, ela vai atrair atenção e vai te atrair seguidores. Mas é a relação que vai gerar conversão. Então, olha só, a influência vai te dar a atenção das pessoas, mas é a relação que vai gerar conversão. E talvez você não esteja vendendo o tanto quanto poderia porque não está se relacionando o suficiente com as pessoas. Ou nem está. Às vezes, algumas eu mando, você está mandando? Não, eu nem mando, Lucas, eu tenho vergonha. Fala assim, mano, quem tem vergonha não vende, tá? Supera a vergonha. Se você beber, toma um gorotinho antes de mandar mensagem. Agora eu tô confiando. Não faça isso não, gente. Brincadeira, pelo amor de Deus. Mas assim, se você não tiver, você não vai vender, tá bom? Mas lembra disso, influência te gera atenção. Relação gera conversão. E a conversão que você está procurando, que é o que vai te gerar dinheiro, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui o método do Comadico, tá? Isso aqui é um método para você estruturar a sua comunicação com a sua audiência. Calma que eu vou ter um slide para cada parte desse acrônimo aqui do Comadico, tá? Mas o que que é esse acrônimo aqui, né? O co é de conectar, então são mensagens que você vai estruturar para abrir a porta, sabe, com cuidado. Não é lá, toma o link aqui, compra. Não, mano, fechou a porta, sabe? Conexão. O ma, né, do comadico, de mapear, que é você descobrir a necessidade real daquele cliente, daquela pessoa que está se conectando e se comunicando. Direcionar, o de você recomendar a solução. E principalmente, a última parte, que muitos de vocês vão até o di, né? Faço como a di. A hora que chega no como a di, vocês não fazem que é o quê? É continuar. Saber você gerar relacionamento vivo e ativo com as pessoas. Porque isso, tá vendo? Tem um símbolo aqui, ó. Tá vendo esse símbolo aqui, isso aqui? Porque não sabe esquecer do infinito. Porque isso vai gerar negócio infinito para você. Quando você vem aqui nesse final e continua a sua relação, tá? Venda não é sorte, venda é método. Isso aqui é metodologia de venda que é usado no mundo inteiro, tá? Vocês não precisam ler 30 livros de venda, igual eu já devo ter lido, sei lá quantos, bem mais de 30, para vocês entenderem que todos eles vão chegar num ponto em comum que é essa estrutura. Conexão, mapeamento de necessidade, direcionar para uma solução e continuar a relação com as pessoas. Lucas, beleza, entendi, tá difícil. Tá, vamos na prática aqui para vocês entenderem. Deixa eu ver se tem alguém tem gente aqui na fila de espera. Deixa eu deixar o chat aqui aberto aqui também, tá? No final a gente tem um espaço para tirar dúvidas aqui. Lembrando que se você convidou alguém, estamos ao vivo apenas pelo Zoom, porque tivemos graves problemas técnicos devido a Renata Sueli estar presente hoje, tá? Brincadeira, Rê. Ó, primeiro ali o co, né? De conexão, de conectar, tá? Essa é a etapa mais delicada, porque é a primeira mensagem que você vai ter. Você tem que ter estratégia e pensar. Então, depois que iniciou, depois que você já tá lá falando lá dos filhos, da menina e das, aí beleza, mas o início ele é mais complexo, tá? Você tem que abrir a sua conversa de uma forma natural, leve, sem pressão de vender. Não vai metendo o link lá na primeira mensagem, tá? Só se for na hora lá do pau comendo no meio de uma live, tudo bem, mas você vai gerar conexão, tá? A cliente, ela precisa sentir que você se importa com ela. As pessoas precisam sentir isso. Não que você está só querendo empurrar um produto. É, Por exemplo, eu não sei se algum de vocês já percebeu isso, mas algumas que às vezes conversam comigo. Eu não sei se vocês mentem, tá? Se vocês mentir, tudo bem,
mas, por exemplo, algumas que já conversaram comigo, às vezes na Ibera ou aqui, né, pelo WhatsApp, às vezes vocês falam, Lucas, vou ser diferente porque você, cara, parece que você se importa, você me escuta, você tá entendendo o que eu tô te falando. Mas por quê? Porque, gente, isso é o básico, né? As pessoas, você tem que gerar isso nos seus relacionamentos ali, principalmente se você for gerar negócio. Independente do negócio, tem que gerar isso, mas quando você quer gerar negócio, você tem que ter isso, é obrigatório. Se conectar. Que é aqui, ó? Um exemplo prático de uma abertura de conversa, tá? É, aqui seria o nome da menina, né? Seria aqui Maria, Joana, né? Como tá o seu cabelo depois da progressiva que você fez? Pô, a menina comprou progressiva, você não sei nem mandou mensagem. Ela tá lá com a progressiva parada, não sabe nem usar, porque você não foi atrás nem de saber. Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês. Fofoca, tá? Se você vende progressiva, é, daí não importa a marca, tá? Tem muita gente. Não, isso aqui é fofoca gospel, tá? Tem muita gente que compra progressiva. Vocês vão achar que eu tô brincando. Deixa eu botar na câmera aqui. Tem muita gente que compra progressiva e elas acham que a progressiva não precisa de chapinha. Vocês sabiam disso? Mas muita gente, vocês não têm noção. Saque da Ibera. Gente lá comprou progressiva reclamando porque passou a progressiva, passou o cremezinho da progressiva e o cabelo não alisou depois que jogou água. E elas não chapam o cabelo, não passa a prancha, não, e aí não alisa. Vocês têm noção disso? Às vezes só o cliente está lá te xingando, falando que o produto não funciona, e às vezes ela não sabe nem usar o produto, tá? Então, sabe, manda uma mensagem para a pessoa, gera essa conexão. Mas só para vocês entenderem a dimensão disso, tá? E não é piada. Às vezes eu faço muita piada, mas isso aqui não é piada. Isso aqui acontece muito. A menina compra e acha que o negócio vai. As pessoas não sabem usar o produto. Ó, um outro exemplo. Oi, como que qual que foi o resultado do produto que eu te indiquei, da Progressiva, do cronograma? Tudo bem com você? Eu fiquei curioso para saber como que funcionou. Eu não estou tentando vender nada aqui. Eu só estou, cara, vi uma mensagem. E eu quero saber se o produto deu certo, porque eu estou preocupado, porque eu vendi, porque eu quero levar autoestima. Perceba, não tem nada de link aqui nessas mensagens, nada de venda forçada. Entendeu? Isso é a primeira etapa. Como a digo, conexão. Então, ó, você vai. Eu vou passar o passo a passo como que você estrutura isso depois na sua lista. Mas você vai passar a entrar em contato com as pessoas ou interagir com elas. Link, compra pela. Não. Dá um passo atrás, sabe? Pô, a pessoa já comprou, a pessoa tem um histórico, sabe? Ah, como é que tá seu cabelo hoje? Ah, eu quero comprar, não sei, como é que tá seu cabelo hoje, ô Cleide? Ah, eu tô lá vendendo progressiva, a Cleide é cacheada, ela não vai comprar, às vezes, sabe? Às vezes é uma atenção que você tem que dar para as pessoas, ó. Beleza. Entendeu aqui? Conexão. Mapear. Aqui vai estar o segredo que separa um negociador amador, uma vendedora amadora, de uma profissional, tá? Você só vende certo quando você sabe o que o seu cliente precisa. Tem um papo, sabe? Eu odeio essa frase. Tem gente que fala assim: ah, ele é um vendedor tão bom que vende até gelo para esquimó. Já ouviu isso? É uma frase muito comum nessa área de venda. O pessoal fala assim: ele vende tão bem que vende gelo para esquimó. Gente, a porcaria do esquimó não precisa de gelo, ele precisa de um aquecedor. E aí tá lá você vendendo o gelo, ele vai comprar uma vez de você, porque você é bom. A hora que ele descobrir que ele comprou gelo de você, você acha que ele vai comprar de novo? Não vai, ele vai te odiar o resto da vida, tá? Então, para com esse papo, sabe, de hack barato de venda e passa a entender que você tem que entender a necessidade das pessoas, saber o que as pessoas precisam. Para de vender gelo para esquimó e vende aquecedor para ele, que ele vai te agradecer o resto da vida e vai indicar para todos os outros esquimós ali. Então, ó, não adivinha, passa a perguntar para as pessoas e tenta mapear a dor real. O que são ali exemplos de perguntas? Ó, eu usei aqui alguns termos, né? Perguntas detonadoras. O que mais te incomoda no seu cabelo hoje? Ah, boa pergunta, né? Vai se abrir contigo. Uma pergunta que seria um diagnóstico técnico, né? O seu cabelo, você acha que está precisando de hidratação, nutrição, reconstrução? Você já percebeu, eu quero ver um cronograma aqui, né? Ele está quebradiço, está ressecado, está sem brilho. Ah, ele está sem brilho. Ah, então às vezes falta um finalizador, às vezes falta um bom cronograma também para você trazer uma nutrição para o fio. Mas perceba, são perguntas que eu estou mapeando. Se você pudesse melhorar uma coisa no seu cabelo, o que seria? Sabe, são exemplos de perguntas, não é que você vai enfiar todas essas perguntas ali. Você vai ver ali, às vezes, até pela foto da pessoa, você pode mensurar ali uma pergunta que você pode usar. Quem é o mapeador vai dirigir uma cura com precisão.
E olha só, quando você dirige uma cura, esse dirigir uma cura, você dá uma solução para sua seguidora ali, para o que ela precisa. Ela vai comprar, tá? Se você chegar até nessa fase e fizer direito, ela vai comprar. Na próxima, ela vai comprar na próxima etapa. Por quê? Cara, ninguém faz isso, gente. Assim, quem faz isso ganha dinheiro, né? Alguém faz isso e está ganhando dinheiro. Você não está ganhando dinheiro. Por quê? Você precisa fazer isso direito. Vamos lá, pra você entender qual que é o poder da cura, né? Eu até tem um exemplo uns tempos atrás que minha filha, quando nasceu, ficou doente. Eu precisava de uma solução. Liguei num lugar, liguei em outra, uma operação que era cara até. Até falei isso com vocês. Liguei. E aí uma pessoa falou assim: Olha, eu vou fazer um encaixe para sua filha, eu consigo operar ela amanhã e pra gente resolver isso. Resolveu o meu problema, era a cura do meu problema. Você acha que eu fui lá? Fui lá na loucura, arrumei um empréstimo e paguei. Porque eu precisava daquilo, a pessoa entendeu e resolveu o meu problema. A sua audiência também, eles têm problemas ali, às vezes você não está mapeando, porque nem todo mundo vai ligar para você igual eu liguei, ó, preciso disso, estou disposto a pagar. A pessoa não vai falar. E você mapeando, você consegue descobrir, você consegue vender, tá? Mas, ó, conexão, mapeamento. Então, ó, são duas mensagens só até então. Beleza. Opa. Direcionar. Lembra? De direcionar. Aqui é a hora da venda, tá? Isso aqui num fluxo de mensagem, num fluxo de uma conversa, é a hora que você vai vender. Mas você não lembra, você vende sem vender. Lembra o exemplo que eu citei da Gi? Cara, eu vi lá, ó, você já viu isso? Já viu aquilo? Eu vendi sem vender. Eu vendi para alguém ganhou dinheiro, mas eu vendi. Mas eu não estava vendendo, sabe? É isso que você precisa. Se você mapeou direito, você vai saber o que a pessoa precisa. Você não vai empurrar, tá? Você tem que, inclusive, quebrar essa visão de que você é um vendedor. Ah, isso vender, você é chato, isso vender. Não, gente. É, Beleza, Kate. Eu vi o chat aqui. Você está levando uma solução. A mulher precisa de autoestima. Você não é um vendedor chato empurrando. Você é uma pessoa, você é uma mulher levando autoestima para outras mulheres. Então, ó, o que que seria um exemplo de um direcionamento para venda? Ó, pelo que você me falou aí do problema que você tem no seu cabelo, a linha cronograma, a linha centímetros, a linha de finalizadores vai ser perfeito para resolver, tá? Vou te mandar o link aqui do checkout. Ó, posso te mandar o link do que vai resolver o seu problema? É um outro exemplo. O melhor para sua necessidade específica é esse kit aqui. É o que tem de melhor aqui no mercado brasileiro para você. Vai resolver o teu problema. Esse produto que vai lá no problema que você mencionou. Lembra, direcionar não é você empurrar, pelo amor de Deus, compra de mim. Você está cuidando da sua audiência, cuidando da sua seguidora. Olha como que isso fica até mais bonito, né? Você não está ali sendo aquela pessoa inconveniente. Você está cuidando da sua audiência, é uma preocupação, né? Voltemos ao exemplo, né? Eu não indiquei um produto porque eu estava preocupado em vender. Eu indiquei porque eu estava preocupado com uma criança, porque eu sou pai. Você tem que ter essa visão da sua audiência. Você é mulher, você quer ter autoestima, você quer ter um cabelo bonito, vocês têm um cabelo bonito, sabe? E vocês querem levar isso para sua seguidora. Quando você tiver essa virada, você vê que a sua comunicação também muda e você vai conseguir gerar mais conexão emocional. Porque você não vai estar lá no desespero para vender, você vai estar no desespero para levar uma solução para a mulher que busca autoestima no seu cabelo. Olha como que isso é diferente. Mas ó, isso aqui é uma estrutura que você usa para se comunicar em mensagem para transmitir sua mensagem, por exemplo, vamos usar um outro exemplo, né? Você vai fazer um story de venda, uma sequência. Você pode usar isso? Pode. Não só numa mensagem, você pode usar isso no DM, no WhatsApp. Beleza, conexão. Eu posso gerar uma caixinha de perguntas aqui. Por que não? As pessoas podem interagir comigo, né? E eu posso trazer isso. Então, vamos dar um exemplo aqui como que eu usaria aqui essa conexão. Vamos supor que o que eu mais vendo seja progressiva. Então, eu posso colocar lá, ó, você já comprou progressiva, como que tá o seu resultado? Você soube alisar? Como que foi o alisamento? Você já fez progressiva em casa? Como que foi o alisamento? É uma pergunta que às vezes a pessoa não entende, mas é porque você já estudou, quem comprou de você sabe que a mulher comprou progressiva, beleza. É, E eu sigo para um story, às vezes um mapeamento. O que que eu posso mapear na minha audiência? Posso seguir com uma caixinha ou gerar mais interação, ó. O que mais te incomoda no seu cabelo hoje? Essa que é a pergunta de caixinha. É, Se você pudesse melhorar uma coisa, o que que seria? Sabe, você pode trazer esses elementos também para os seus stories para você fazer uma sequência que fecha. Mas o foco aqui é você pensar o seguinte: a sua comunicação.
as pessoas que te seguem, elas seguem uma estrutura. Você vai mandar uma mensagem, compra o link, não, calma, conecte-se, né? Oi, tudo bom, Cleide? Cara, lembra que você comprou lá a Progressiva no 2 meses, porque você queria dar diminuir o freeze. Como é que é? Funcionou? Deu certo? Ah, maravilhosa. Sim, pô, deu certo. Olha só, olha essa foto aqui. Você vai ver que isso vai ser muito mais até recompensador para você, sabe? Você não vai ficar tão frustrada de não vender. Você vai se conectar com as pessoas, isso vai te fazer bem também. Mas ó, conexão, mapeamento, faça perguntas inteligentes, ó, sabe? Tenta entender o que que a pessoa está passando. Direcionamento, aí você vai vender, não, você vai direcionar a pessoa para uma solução. Se você chegar nesse ponto, eu vou ensinar uma coisa para vocês. Isso aqui é real. Se você faz isso direito, a primeira vez talvez você não vai fazer direito, tá? A vida é quebra-cabeça até você aprender. Mas você tem que fazer com método. Mas se você aprendendo a fazer isso, você vai chegar num ponto da sua vida que você vai saber o seguinte. Isso é real, porque vários meios que eu já estive vendendo, eu cheguei a essas conclusões. A pessoa só não compra de você se ela não tiver dinheiro, tá? Isso acontece. Muitas de vocês sabem, eu vendia soluções de tecnologia caríssimas, na casa de 6 dígitos, 7 dígitos, e eu chegava em momentos que eu tinha uma relação tão profunda com aquelas pessoas que eu vendia, que eu falava assim, mano, essa pessoa só não vai comprar se não tiver dinheiro. E aí eu tentava até dar um desconto, mas eu falava assim, mas às vezes passava 6 meses, aquele empresário juntava um dinheiro, o que que ele fazia? Falava assim, ó, Lucas, eu acho que agora tá no momento de fechar. Eu falei assim, beleza. Isso vai acontecer com vocês, tá? Vocês trazendo esse nível de comunicação mais profunda com a sua audiência, tá? E a parte mais importante, você vendeu, você conseguiu, continua, tá? Continua, não abandona. Ai, comprou, que maravilha, agora eu vou atrás de mais uma pessoa. Não, sabe, continua. É aqui que nasce o seu salário. Porque quando você continua a sua relação, você vai vender vez após vez para as pessoas. A maioria dos influenciadores para depois da venda. Então vendeu, acabou. Agora eu vou atrás de mais gente. Você é uma profissional, você quer ser profissional, trabalhar com método, então você vai além, você passa a acompanhar as pessoas, cuidar delas, construir um relacionamento duradouro com elas. Como que você faz isso? Vendeu. Você sabe que a pessoa não vai comprar de você daqui uma semana, mas manda uma mensagem, ó. Ó, como que ficou depois da aplicação? Você já fez a progressiva? Como que ficou? Ah, eu fiz, ficou liso, gostei. Manda uma foto pra mim dar uma olhada. Queria ver como é que ficou o seu cabelo. Cara, essa pessoa tá. Eu não sei, assim, a maioria das mulheres que eu conheço, eu se sentia até lisonjeado. Falei assim, cara, na hora, ele mandar uma foto, olha como é que ficou aqui, o Michele, olha que legal como ficou. Sabe, gera. Opa, deixa eu aceitar aqui. Tem gente aqui esperando. Ou, por exemplo, né, você chegou ali na etapa que você conectou-se, mapeou, você vai direcionar uma solução. Você já fala o quê? Ó, amanhã vai entrar em oferta isso aqui, posso te mandar o link aqui quando entrar em oferta? Beleza. Vendeu, passou ali alguns dias. Ó, tô aqui se precisar de alguma coisa, de alguma dúvida, você pode me chamar, se tu sabe usar o produto, sabe? Mas você tem que, não é fazer isso ocasionalmente, é você criar um ritual na sua vida de entender que o fluxo de venda, ele segue esse comadico. Conexão, mapeamento, direcionei uma solução. Direcionei uma solução, qual que é o próximo passo? Eu continuar. Como que eu continuo? Mantendo contato com essa pessoa. Lembra, às vezes a mulher que comprou uma progressiva, lembra o que que eu falei? Ela acha que ela vai passar aquele líquido na cabeça e o cabelo vai ficar liso. É. O que que você vai vender para ela se você é inteligente? Assim, pô, eu já sei. Você fala assim, ó, como é que tá a sua chapinha aí? Você tá com uma chapinha boa? Ah, não, tô com uma chapinha aqui, tá com o fio tudo solto aqui. Ó, por exemplo, tem promoção esses dias. Você aproveitou? Fala a verdade. Na promoção que teve. Eu tô perdendo tempo, tá? Tô trabalhando muito. Acho que foi ontem que iniciou a promoção, gente. Tô meio louco, tô sem dormir. Mas acho que foi ontem mesmo, se eu não tô louco demais. Então, real, tá? Na promoção ali da chapinha. Você pegou todos os seus clientes que compraram progressiva de você em toda a sua vida e mandou uma mensagem falando que a chapinha tava na promoção? Porque essa pessoa que comprou chapinha, ela já comprou progressiva e pode estar estragada a chapinha. Você fez isso? Eu acho difícil você ter feito isso com todo mundo. Mas olha só, olha quantas vendas você está perdendo por não continuar o contato, tá? E lembra, eu fiz essa conta acho que semana passada com vocês, eu fiz com alguém. Se não fiz com vocês, eu faço aqui depois no final. Uma pessoa que você retém com você, pensa que ela vai comprar você talvez vendendo em mais plataformas, aquela mulher ela vai comprar de você
a cada 2, 3 meses, vai estar gerando dinheiro a 2, 3 meses. Lembra? É o salário. Você está garantindo o teu salário, tá? E lembra, é isso aqui, ó. Quem continua o relacionamento se torna inesquecível. É isso que você precisa ser para sua audiência. Você ser inesquecível. E à medida que você crescer, ó, uma coisa. Cadê aqui o compartilhamento? Stop share. Vocês às vezes não sabem o que acontece nos bastidores de grandes influenciadores, né? Você pensa assim, Lucas, e quando eu crescer e não conseguir mais responder, talvez você já esteja no nível que você não consegue nem responder todo mundo. Sabe o que que esses influenciadores eles fazem? Isso é tão importante, eles sabem tanto da importância disso, que eles contratam pessoas para ficar respondendo DM o dia inteiro. E eles têm a pessoa para responder como se fosse eles, tá? Eles deixam áudio pronto, eles tem esses dias que eu vi que tava treinando uma inteligência artificial com a própria voz para gerar os áudios, fazer assim, isso é malandro, hein? É, mas por quê? Porque elas entenderam o segredo do jogo. Isso é a conexão, tá? E eu falo isso com todo influenciador que ganha dinheiro. Falo assim, ó, você ganhou seus primeiros 7, 8 mil reais, isso é regra. Você tem que meter uma pessoa na sua operação. Pra ficar respondendo, ficar interagindo, ninguém ficar sem resposta. Ah, tá ficando difícil. Coloca uma segunda. Ah, Lucas, mas eu vou gastar dinheiro. Vai. É, é isso, o jogo é esse. Enquanto isso, eu tenho influenciadores que ficam ali quebrando cabeça, ganham até um dinheirinho, mas não consegue crescer, porque não entende essa regra. É conexão. Sabe? A sua audiência tem que fazer você se tornar inesquecível. Quem vende em qualquer plataforma digital e vende muito, não é porque tem um segredo mágico do hack milagroso. É porque a pessoa entendeu que o jogo é se conectar de verdade e ser alguém inesquecível. Você virar a imagem daquilo para a pessoa porque você manda mensagem, você se conecta. Por exemplo, né? Não sei se vocês conhecem é, uma influenciadora, desculpa, um influenciador, ele é um dos influenciadores mais famosos do Brasil de estratégia digital, que é o Leandro Ladeira. Leandro Ladeira está até fazendo venda de curso recentemente do Década Milionária. Ele tem um curso chamado Story 10x. Eu não gosto do curso não, mas o curso, o cara é muito bom em venda, tá? Eu não gosto desse curso, mas o cara é muito top do universo. Leandro Ladeira é o maior estrategista de stories do Brasil, considerado. Vendeu 40 milhões na live dele aqui, que ele fez aí de venda recentemente. O cara é top. Sabe o que que ele faz 1 hora por dia? O cara, assim, a hora dele é caríssima. Ele tem 1 hora por dia, mesmo ele tendo gente para responder, ele tira 1 hora por dia para ficar respondendo DM de um monte de gente. E ele mesmo responde. Talvez um dia você seja respondido por ele. O cara fica mandando áudio, mandando mensagem, mandando áudio. Por quê? É o jogo da conexão. Por isso que o cara vende muito, por isso que o cara consegue ter sucesso e merece o sucesso. Ele ganhou esse direito porque ele se conecta com as pessoas. E tu fica quebrando cabeça, indo atrás de seguidor, viralizando vídeo, e esquece que às vezes falta uma coisa tão simples que é você se conectar de verdade com a sua audiência. Sacaram? Eu vou mandar isso aqui para vocês, esse material. Porém, lembre-se, né? É básico. Ó, como a dica, conexão, mapeamento, direcionar, não empurrar link, direcionar e continuar. Mantenha as pessoas o registro delas, procure elas. E aqui tá a chave, tá? E ó, pra vocês terem essa visão mais macro, eu trouxe isso aqui para vocês terem essa visão. Passem a ver a sua audiência assim, ó. Aqui é um exemplo, né? Poderia ser qualquer coisa que vocês vendam, mas aqui é um exemplo, como muitos trabalham com cosmético, por exemplo, de cosmético, ó. Uma cliente satisfeita e bem cuidada não é só uma venda. São duas, três, quatro, cinco, são infinitas. E ela te indica. Então, olha só, por exemplo, a pessoa comprou progressiva, qual que é o próximo passo natural? Comprar uma chapinha, né? Porque vai queimar um dia, ou tá ruim. Qual que é o próximo passo natural? Comprar um secador. Qual que é o próximo passo natural? Poxa, a pessoa, olha, só nessa brincadeira aqui, isso aqui já vai dar quase uns 2 mil reais em produto. Cara, ela confia, vou comprar 2 mil na sua mão. Joga uma nova linha, ó, uma live de amanhã, recomeça o ciclo. Ela compra um progressivo, ela vai comprar às vezes um cronograma. Ou seja, você tem que ver a sua audiência sim. Essa mulher que compra um cronograma, ela vai usar um finalizador, porque ela vai cuidar do cabelo, de repente o cabelo vai estar ali, as pontas, e, pô, ela vai comprar. Ela vai usar um finalizador, às vezes ela não está tendo um bom efeito porque ela está com shampoo ruim, porque o cabelo tem que estar com qualidade. A gente vai ter óleo de mirra num cabelo sujo, cabelo que não está mal, não está com bom tratamento. Tenham essa visão, sabe? Você ter essa conexão do que você vende. Sei lá, vendo Lucas, vendo Shopee, vendo no Forte Shopee, coisa de cozinha. Pô, a mulher que compra
às vezes um kit de pote, ela vai comprar um lava-louça que você vai vender lá da Shopee, aqueles baratinhos, não sei se é bom, mas eu tô pensando em comprar um. E ela vai comprar, às vezes, um jogo de pano, às vezes ela vai comprar um produto de limpeza que vende ali também. Então, sabe, você tem que ver a sua audiência dessa forma, você entender essas conexões, porque isso você vai conseguir gerar. Lembra, isso aqui é salário, gente, a pessoa está comprando de você toda hora. Venda única é sorte. Venda recorrente é porque você está trabalhando com um método. E método é isso aqui, tá? Não dependa da sorte. Lembra, eu já falei isso com vocês. Se você vendeu e não sabe como você vendeu, é legal, tá? Torre esse dinheiro, mas sinto lhe informar. Você tem um, não significou muita coisa, tá? Gasta o dinheiro aí à toa porque você não vai conseguir vender de novo, ou vai conseguir, mas é sorte, tá? Você tem que saber o que que conduziu a venda. Ah, Lucas, eu entendi. Eu vendi porque eu mandei essa mensagem, a pessoa entendia a necessidade. Cara, legal. Você vai se sentir tão feliz porque você aplicou o método e vai ter validado, tá? Isso faz muita, muita diferença aí para você, tá bom? E o que que você vai fazer hoje? Para a gente finalizar essa etapa aqui. Qual que é o seu passo a passo? Ó, primeira coisa, tu vai puxar. O que que é base quente, né? Para quem nunca trabalhou com conceitos de venda, é o chamado lead quente ou base quente. É uma pessoa que já comprou de você, é uma pessoa que já pelo menos iniciou uma conversa com você, é aquela pessoa que comenta em todos os seus posts, é aquela pessoa que é assim, você tem uma probabilidade muito maior de vender para ela. Por que que você vai fazer isso hoje? E não aquela pessoa que nunca nem interagiu? Porque você tá na Black, você tem mais 4, 5 dias de Black. Não adianta você ficar indo atrás de gente que nunca comprou. Então você vai puxar o máximo de pessoas da sua base quente. Pessoas que já compraram, que comentam, que perguntam dos produtos, que indica, que já tentou, quase comprou, mas não fechou aquele raio do link que você mandou, tá? Você vai buscar essas pessoas. Só que eu quero uma coisa de vocês. Ó, olhem pra mim aqui. Eu quero uma coisa de vocês. Você não vai fazer, você vai buscar, tá? Mas a sua missão hoje não é falar com 10 pessoas, tá? Uma. A sua missão vai falar assim, Lucas, porque se você for com 10 você vai travar. Eu não quero que você trave. É uma, tá? É o seu compromisso, tá, Lucas? Eu vou falar com uma pessoa. Mesmo que ela me xingue e não goste e me bloqueie, mas eu vou falar com uma pessoa hoje. Se você falar com uma e se sentir bem, você fala com a segunda, com a terceira, com a quarta, com a 20ª, mas a sua missão hoje é com uma, tá? Tá fácil essa missão. Uma pessoa, é o seu compromisso. O que você vai fazer? Você vai abrir uma conversa com essa uma pessoa, tá? Que já comprou. Você olha lá a história, pelo amor de Deus, né? Vê lá o que que a pessoa comentou contigo, interagiu contigo. Ah, nunca. Tá mais ou menos. Olha a foto da pessoa, olha o Instagram da pessoa. Dá um jeito de ter informação dela, tá? Abre a conversa, lembra? Ah, oi, Kézia, como tá seu cabelo depois que você comprou esse produto aqui? Você vai botar o que a pessoa comprou, né? Funcionou bem pra você? Deu tudo certo? Ah, não, deu. Como é que tá seu... Eu vi aqui seu Instagram aqui, eu vi que seu cabelo tá bonito. Se foi só isso, você usou mais algum produto? Sabe, abre a conversa. Mapeie a necessidade. Esse aqui é um exemplo, tá? Esse mapear vai depender do que ela vai te responder. Então, por exemplo, você iniciou a conversa. Ah, como é que foi a progressiva, tal? Ah, eu passei no meu cabelo, mas não alisou, o Kézia. Eu falei assim, aí você não vai chamar de louca, né? A gente chama de louca só no privado, aqui em off. Falou assim, ah, tá, mas você sabia que tem que pranchar, né? Ó, a gente tá na promoção aqui da prancha e tal, vou te enviar o link. Esse aqui é uma prancha profissional, essa chapinha profissional, tal. Explica pra pessoa tudo certinho. Legal, mapeia a necessidade. E aí você direciona, que é o que eu falei, ó. Porque foi o que eu já pulei aqui a etapa, né? Aí você direciona, fala assim, ó, esse produto aqui, ele vai te atender, ele é profissional, ele tem qualidade, ele é diferenciado, sabe? Direciona a pessoa. E aí, uma coisa que legal, tá? Nessa parte do direcionar. Então, olha só. Sua missão hoje é puxar uma pessoa, inicia a conversa na boa, sabe? Segura o link, tá? Não manda mensagem com o link a primeira mensagem. Mapeia, troca uma ideia. Oh, pô, e teu filho, como é que tá? Como é que tá teus gostos? Se você conhece a pessoa já? Como é que tá seu marido? Ah, divorciei. Pô, mas por quê? Depois volta pro cabelo, tá? Direciona, porque você tem que aprender a fazer. Você aprende fazendo, tá? Direciona. E aí, nesse direcionar, vou dar uma dica para vocês que eu já dei semana passada. Algumas aplicaram, outras não. Quem aplicou, algumas deram certo ali. Quem não aplicou, com certeza não dá certo, porque não aplicou. Pega o link, enfia o produto no carrinho,
Vai lá, abre seu site lá, com código lá, 1234. Aí você fala assim, sabe por quê? As pessoas precisam. Você imagina que quando eu falo de um funil, as pessoas estão em etapas, né? Elas abrem o site para a gente também, tá? Para uma empresa que tem um site, é a mesma coisa. A pessoa está no site página inicial, ela está em uma etapa do meu funil. Ela clicou no produto, está em outra etapa. Ela preencheu os dados, está em outra etapa. Ou seja, a minha missão, por exemplo, quando eu tenho um site, é fazer o meu cliente avançar o máximo possível, o mais rápido possível. Vocês podem reparar, vou dar um exemplo, né? Eu sou doidinho dos livros. Então eu abro a Amazon.com, o que que ele joga na cara quando eu tô logado? Promoção para você. Miserável. E mete aquele livro que eu queria comprar. Por quê? Ele já faz avançar rápido. Eu não fico navegando. Porque se eu navegar, eu desisto. Eu vou navegar no site e vou falar, não tem dinheiro, tem fio pequeno, perder tempo com esse negócio. Aí não, eles mete o livro e mete a promoção daquele livro. Pronto, eu avancei. Quando eu vou lá, não sei se você já comprou na Amazon, tem um botãozinho chamado assim, comprar com um clique. Malditos, eles têm meus dados, eu clico ali e o livro chega na minha casa em 2 dias. Eu vou ter que comprar. Me entende? Mas perceba, a missão de quem tem um site é fazer assim, como eu faço a pessoa avançar o mais rápido possível. Você que está vendendo tem que ter uma visão meio similar. Como eu faço o cliente avançar o mais rápido possível até a hora dele comprar? Beleza, eu me conecto, eu mapeio, cara, pega o link, enfio o produto no carrinho. Eu realmente não vi aqui no Brasil se a Shopee já tem isso, tá? Em outros países, alguns países já tem. Eu tenho tempo que eu não acesso o Shopee Brasil, mas eles depois eu posso confirmar, sabe? Mas a plataforma que você for, vê se tem lá um compartilhar carrinho já prontinho. Ah, não, não, Shopee no Brasil tem. Tem muito tempo que eles têm, inclusive. Sabe? Você já manda o negócio direto, porque a pessoa já vai estar na fase mais avançada possível. Ela vai abrir o carrinho, vai estar só aquele produto pronto. Ela já vai avançar e vai finalizar a compra, tá? Isso aqui é uma dica do direcionar, tá? Tenta avançar o máximo possível. E continua a relação, tá bom? O continuar é o quê? Vamos dar um exemplo. A pessoa comprou, você conseguiu chegar até aqui a parte e a pessoa comprou. Às vezes ela pode comprar, pode não comprar, é a vida, tá? Sinto informar, mas é a vida. A pessoa comprou, por exemplo, um cronograma. Falou assim: olha, ô Jamília, eu posso te avisar quando o cronograma estiver em promoção de novo? Pode, ué, porque não? Gosto de promoção? Beleza, salva lá, Jamile, bota a flagzinha, aqueles etiquetinha, cronograma. Quando tiver promoção no cronograma, você é uma mulher inteligente. Olha o que você vai fazer. Você etiquetou lá, Jamile, cronograma, Rose, progressiva, Michele, progressiva, cronograma e óleo de mirra. Quando tiver promoção naquele produto, sabe o que você vai fazer no seu WhatsApp? Você vai abrir seu WhatsApp, você vai puxar assim, etiquetas, aí você vai assim, cronograma. Aí você tem 30 pessoas ali que você pode vender. Você já fez isso? De coração. Sua audiência que tá salta tudo lá com uma flagzinha do produto que ela comprou, para você mandar quando tiver promoção. Pois é, né? É... Legal. E olha só, a Marília mandou aqui. Muita gente não gosta de entrar no grupo de WhatsApp. O que que você faz? Você tem um contato, você salva, você deixa lá. Você não vai ser o chato inconveniente. A pessoa comprou progressiva, a pessoa comprou cronograma cacheada, aí entrou promoção progressiva. Eu não vou mandar link de progressiva para a Cleide. Ela usa lá, mas eu não vou mandar. Vou mandar do cronograma, vou mandar do Terra Coco, vou mandar do Capulana. Entende? Mas, sabe, aprenda a trabalhar de forma profissional ali, a sua base de pessoas, tá? E aí, você chega aqui, ó, continua. Posso te avisar quando tiver? Beleza. Passou 7 dias, qual que é a sua missão? Ó, chegou aí a progressiva, tu sabe que tem que pranchar, né? Brincadeira, não vai mandar isso, pelo amor de Deus. Mas, ó, chegou aí, tudo certinho, conseguiu fazer progressiva? Não. Manda o link pra pessoa. E aquilo, tá? Volta um passo atrás, Mariana. Mariana mandou assim, ó, ninguém entra no meu grupo. Volta um passo atrás, Mariana. Volta um passo atrás. Você entra, lembra, você tem que se tornar inesquecível. As pessoas, quando você é inesquecível, elas vão entrar no seu grupo, tá? Mas começa a conversar com as pessoas. Você volta na etapa aqui. O que que é esse comadico? Não é em grupo de WhatsApp, é no um a um, é no tete a tete. É você aprender a conversar com as pessoas. Porque quando você conversa com elas, você vai se tornando cada vez mais relevante. E aí, às vezes, elas vão entrar no seu grupo, né? Ou se elas for igual, não vão entrar, né? Elas vão ficar lá, mas vão conversar contigo, tá? Eu, como cliente, cara, eu vou dar um exemplo, né? Eu uso produtos para barba. A melhor coisa que tem é quando eu tô aqui, não tô em nenhum grupo de barba, e do nada chega uma mensagem, lá, no caso, é automática, né? Mas poderia ser um vendedor lá, ó, promoção da Viking, que é linhas de barba e tal. Ah, legal, vou comprar. Sabe, direcionada. Os caras sabem a minha periodicidade de compra. Então, é tudo automação no caso deles. Mas vocês podem criar.
essa lógica de automação para vocês, né? Que é o quê? Ó, eu sei que a pessoa vai usar o progressivo, vai durar tanto tempo, então você já se antecipa, ó. Então, beleza, comprou em janeiro, então lá em abril, já rolou uma campanha, manda o link. Então tenha essa visão estratégica também, tá? Continua a relação. E, gente, eu queria trazer aqui uma pessoa, e trouxe essa pessoa, né? Que eu gosto muito desta pessoa. Já conheço ela aqui há mais de um ano, dentro da Ibera. E por que que eu quis trazer aqui essa pessoa? É a Renata Suelen, tá? Ela é influenciadora, ela trabalha dentro da Ibera, já tem alguns anos, tá? É, E por que que eu quis trazer a Renata aqui? A Renata, ela não aplicava completamente essas estratégias. E ela teve um caso que eu achei muito curioso, assim, ela é doidinha igual eu. Do nada que eu tô dirigindo, começa a me ligar, fala assim, gente, o que que essa mulher quer, gente? Tô tentando ouvir minha música, ela tá me ligando. Fui ver a mensagem dela, tá? Aí vocês vão entender o que que aconteceu, para vocês entenderem, principalmente, se isso funciona ou não, tá? Eu acho que isso que é o principal. Trazer casos de se funciona ou não. Depois aqui no final eu vou trazer a solução aqui com inteligência artificial, como que vocês podem bolar essas mensagens aqui. Deixa eu ver como é que eu adiciono. Tá tudo em inglês aqui esse trem. Adicionei. Calma aí, gente. Stop. Ah, tá. Ela tá aparecendo compartilhada comigo para vocês também, né? Que eu deixei meu Zoom em inglês aqui que eu reinstalei. Aí eu não sei mexer com esses trem, não. Só digam aí se tá dividida a tela para vocês aqui no chat, tá? Tá, então beleza, tá aqui. Renata Suelen, muito bom estar com você, Renata. Renata influenciadora, @Renata Suelen, igual tá o nome dela aqui embaixo com dois L's mesmo. E a Renata já trabalha há algum tempo, já teve altos, já teve baixos de venda, e ela começou a aplicar uma estratégia aí recentemente para começar a tentar vender mais, impulsionar as vendas. E eu queria saber, Renato, o que que você colocou em prática aí? O que que você anda fazendo para tentar vender mais? Conte aqui para os meninos um pouquinho. Boa noite, meninas. Como que vocês estão? Então, O som tá sendo para é, vocês? vocês estão me ouvindo? Sim. Ah, então tá. Ah, Então, não, é só para mim, então. Deixa eu aumentar meu som. você está me ouvindo, Lucas? Eu tenho postado, né, todos os dias as promoções, e mostro usando no meu cabelo, enfim. Mas eu tinha assim para mim que eu ainda não estava performando, né, o que vendeu aquilo que eu realmente queria. E aí eu comecei a conversar com o Lucas ontem, né? E falei, Lucas, você que é tão esperto, dá umas dicas aí estratégicas para mim poder vender, porque eu quero, né, começar a vender mais. Mas assim, mesmo postando todo dia o link, mostrando o resultado no cabelo, enfim, eu acho que eu não tô tendo, né, o resultado que eu espero. E aí ele foi, me mandou um áudio de 3 minutos lá. E me passou, né? É basicamente tudo isso que ele falou para vocês agora, ele me passou nesse áudio. E aí, o que ele falou? E fez assim, virar a chave na minha cabeça. O que que nós, influenciadores, queremos? Sempre tá tentando gravar um vídeo que viralize. As visualizações que a gente tem nos stories nunca é suficiente. Mas depois que ele começou a falar comigo, eu falei, cara, se 100 pessoas assistem os meus stories, são 100 possíveis compradores. E às vezes eu fico focada em querer que mais pessoas me assistam e eu não estou olhando essas pessoas que estão me acompanhando. E aí ele falou, cria conexão. Se a pessoa que te segue curte lá o seu story, manda uma mensagem, mesmo que ela não responda, né? Não coloque um comentário. Mas cria essa conexão. E falou sobre as pessoas que já compraram comigo, que era uma coisa assim, que eu puxava o relatório para ver, sabe, o nome das pessoas, que produto que comprou, e se ela recomprou de novo. E aí ele falou, vai lá e começa a mandar mensagem para essas pessoas que já comprou de você, cria essa conexão, porque é mais fácil você vender para pessoas que já compraram do que você ficar procurando, né, um passarinho que está voando lá ainda.
E aí a gente conversou, isso era, eu até marquei aqui para falar para vocês, isso era 6h47 a hora que ele mandou esse áudio. E aí eu falei, cara, você abriu assim uma luz na minha cabeça, uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar, e eu vou colocar em prática assim. Aí o que que eu fiz? Já estava tarde, né? Já tinha passado das 18, eu falei, não, mas uma estratégia só na minha cabeça não vai resolver. Vim para cá, sentei nesse computador, puxei o relatório das vendas desse mês, anotei o nome de todas as mulheres que compraram comigo e eu fui mapear essas mulheres, fui buscar elas lá, né? Aí, algumas eu digitava o nome no Instagram, outras eu mais ou menos já sabia quem que era, quem me seguia, algumas até tinham comentado alguma coisa assim, né? Às vezes nem era de produto, eu vi, me veio na cabeça, aí o que que eu fiz? Fui lá e mandei uma mensagem. Mas eu mandei uma mensagem assim: Oi, tudo bem? Não mandei perguntando, eu vi que você comprou no meu link e chegou seu produto de cara. Para que ela não tivesse a impressão que eu fosse atrás dela. E aí, uma das minhas seguidoras que tinha comprado comigo me respondeu. Aí eu fui, perguntei, falei, e os seus produtos chegaram? Foi tudo certinho? Aí ela falou, chegou, tô usando. Fiz progressiva na minha filha. Aí quando ela falou, fiz progressiva na minha filha, na hora eu lembrei desse problema que a gente tem, que as pessoas acham que a progressiva vai fazer a chapinha no cabelo, né? E aí, às vezes as meninas compram o produto, não alisam o cabelo e elas jogam a culpa na progressiva. Aí eu perguntei, aí, como é que ficou o resultado? Vocês gostaram? Daí ela falou, olha, para a primeira vez ficou bom, só que eu acho que a chapinha não ajudou. Daí eu peguei e falei, caraca, né? Já perguntei de cara, mas a chapinha é uma chapinha profissional? Aí expliquei, falei, porque a progressiva, ela não contém formol. Então, para ela ter um liso perfeito, depende da chapinha. E aí tem que ser uma chapinha profissional, que não vai oscilar a temperatura, que a placa é de titânio. Fui, né, desenrolando aquilo que a gente já recebe os treinamentos da Ibera para falar. E aí ela falou: Olha, minha chapinha é profissional, mas ela é muito velhinha. Eu acho que foi por isso. Mas ficou bom sim, né? Não ficou bem lisa. Daí eu peguei e falei: Olha, tem a chapinha da Fashion Gold. E aí fui, sabe, falando para elas os benefícios. Que era uma chapinha que ela subia até 250 graus Celsius, enquanto a maioria das chapinhas era só 230. Que ela tinha um display de LED que a placa dela era titânio preto, que é uma chapinha que não puxa o cabelo, é uma chapinha que evite até acidente de incêndio, porque com 30 minutos que ela não tá em uso, ela desliga automático, e fui passando isso. Eu falei, olha, que legal que ela tá na promoção, entrou hoje, só que só vai durar 24 horas. Aí ela falou, manda para mim ver então. Aí, uma das outras estratégias que o Lucas tinha me passado naquele áudio era montar o carrinho. E até perguntei para ele, falei, Lucas, mas eu monto esse carrinho e jogo lá no link do Instagram, nos stories, quando tem a promoção. Aí ele falou, não, essa estratégia do carrinho é quando você tá numa conversação ali com uma pessoa, né? Aí você já sabe o produto que ela quer, e aí você não deixa nem ela ficar caçando lá. Já vai, você manda o carrinho para ela só para ela fechar a venda. Aí corri lá no celular, achei o link da chapinha, coloquei no carrinho e mandei, compartilhei o carrinho com ela só para ela finalizar a compra. E aí mandei e continuei procurando as outras meninas que tinham comprado de mim. E aí, tipo, né, mandei por mandar assim, mas nem imaginei que estava sendo tão natural, sabe aquela coisa assim que eu realmente entrei em contato com ela para criar uma conexão com ela. Do nada eu vejo uma notificação no meu celular. Comprei. E um coraçãozinho. Eu falei, cara, não acredito que ela comprou. E aí logo já fui lá no escritório, né, para ver, já tinha caído a venda. E aí eu falei, meu Deus, eu não tô acreditando. Aí que eu fiquei ligando pro Lucas e mandando um monte de atenção, falei, me vê, por favor, porque foi uma estratégia assim, gente, ó. Ele me passou a estratégia às 18h47. Quando foi 19h52, a venda caiu para mim. E foi desse áudio que de 3 minutos, né, que ele passou me falando.
Eu ia falar, ah, Lucas, se você deixar, eu vou ficar falando aqui até 10 horas da noite. Não, Renata. E assim, como que você se sentiu? Que você vê que é uma venda, você vende de vez eventualmente, só que você fez uma venda usando uma estratégia, um método. Você entrou em contato, você fez um outro processo, você mandou o link. Como que se sentiu você vendo o processo de venda, né? Não foi aquela venda, mano, postei o link e torci, botei aqui, fez o Figas pro pessoal comprar. Não, você foi atrás, você realizou. Como que você se sentiu vendo esse processo de venda? Olha, eu fiquei muito eufórica na hora, né? Muito feliz. E aí eu pude entender que realmente, gente, estratégias funcionam. É, Mas o que acontece às vezes é que a gente não aplica, né? Por exemplo, ontem mesmo eu conversei com você, mas falei, ai, já tô cansada, né? Vou deixar para fazer isso amanhã. Quando foi hoje, meio-dia, já não tinha mais a chapinha para vender, já tinha acabado a promoção. E o que fez ela comprar, né, foi o valor da promoção e as condições. Então eu fiquei assim em choque, né? Falei, cara, fiquei muito eufórica e fiquei em choque. Para vocês terem uma noção, foi a primeira chapinha que eu vendi, hein? Desde quando lançou, e olha que eu já fiz vídeo, mas a gente sempre está esperando o retorno de você postar seu link ali nos stories e, né, esperar a mágica acontecer que alguém clique e compre. Realmente isso acontece, né? Mas é raro. Então, tipo assim, a gente está no meio de uma Black, tem produtos maravilhosos, preços maravilhosos, então não vamos ficar esperando a venda cair do céu, né? Não, isso aí, Renata. Você indica as meninas trabalharem com estratégia, com método, ou indica a sorte, posta o link, sai correndo e torce para acontecer venda? Não, com certeza, trabalhar com estratégia. Só que o que acontece, né? A estratégia ela tem que ser aplicada, gente, porque eu fiquei assim, até o Lucas falou, ó, vai fazendo isso, mas eu não te garanto que você já vai ter resultado de começo, mas você tem que ir aplicando a estratégia. E aí, quando eu apliquei ali, né? A primeira que eu apliquei deu certo, eu falei, caraca! Então, assim, as coisas têm que vir mesmo, você tem que haver da conexão que a gente tem e o relacionamento com as pessoas, né? Então, por isso que às vezes quando a gente está lá tentando postar link, e aí faz, né? Meu Deus, coloca uma melancia na cabeça para chamar a atenção do povo e conversa, conversa. E compra, compra, não tem resultado, né? E eu falo assim, essa conversa que eu tive com ela não durou nem 3 minutos. Foi muito rápido. A hora que eu vi que ela respondeu o meu oi, aí eu já perguntei dos produtos, se tinha chego, e ela automaticamente já falou a dor dela. Então, essa conexão com as pessoas é muito importante, com as pessoas que já compram, porque não precisa nem você perguntar, automaticamente ela já vai falar a dor dela ali, e você tá ali, igual você falou. Você viu a Gi, né, sofrendo com a questão com o filho, e você foi lá e já, né, resolveu o problema da dor dela. Mas isso a gente só vai entender realmente se conectando com as pessoas. Não só tá gravando ali um story que você acha que vai tocar realmente na dor delas, né? E na necessidade também. Ah, isso aí, Renata. E uma coisa que a Renata fez, gente, isso é para vocês entenderem, né? Você viu que ela realizou uma venda com valor maior, né? O preço ali da chapinha, geralmente, a média de vendas vai ser R$ 200, 250. Ela já subiu bem, né? Praticamente mais que dobrou a média de uma venda comum. Isso é uma regra de venda, tá? Quanto mais consultivo você for, mais potencial de gerar uma venda maior você tem, tá? Então, quando você quer vender, isso é uma lição mesmo. Você quer vender um produto mais caro? Então, a minha meta, sei lá, eu criei uma meta na minha cabeça de que eu quero vender 5 chapinhas. Chapinha, você vende de um modo mais consultivo, né? Vamos supor que a chapinha esteja ali numa faixa, sai da promoção, vai para uma faixa de R$ 800, ainda com uma promoção. Poxa, você vai te gerar uma comissão até legal ali, vai gerar mais uns R$ 120 de comissão. Você tem que ser consultivo, sabe? Você tem que entender a dor, você tem que entrar em contato. Quanto maior for o preço que você vende, mais consultivo tem que ser a sua estratégia, tá? Aprenda isso. É uma relação.
Quanto menor for o preço, você geralmente você vai conseguir vender um pouquinho mais fácil, tá? Mas obrigado, tá, Renata? Eu fico feliz. E eu Ó, fico foi feliz o assim. dinheiro mais rápido que eu ganhei na minha vida, hein? Que a comissão deu R$ 78, se eu não me engano. Falei, cara, eu nunca ganhei quase R$ 100 em 3 minutos. E foi de uma forma assim que eu nem imaginei, né? Na verdade, até era para começar a fazer isso mesmo, para ter a conexão. E eu já tive o resultado. Não, Mas legal, apliquem, Renata. hein, meninas? Saiam daqui e façam essa missão que o Lucas falou, hein? Porque, Lucas, você não vai nem dormir hoje à noite. Você se prepara aí, porque é só a gente te ligando. E se ele não responder, você desliga lá, que aí ele vê o celular dele. Conta esses segredos pros outros, não, Renata. Obrigado, tá, Renata? Fico feliz. E continue aplicando aí as estratégias, sabe? Esse é o caminho. É você vender com um método, é você saber o que está fazendo. E numa época de campanha, uma época de promoção, é, é o que funciona, sabe? Você tem que ser mais uma estratégia um pouco mais direcionada para você levar para o fechamento, tá? Lembra essas regras, isso é regra de venda. Quanto maior valor, mais consultivo tem que ser. Então eu vou ter que dedicar mais tempo, às vezes, para fazer aquela venda. Funciona, só que vocês têm que aplicar de forma estratégica, tá? Mas funciona. O ponto é esse, ó. A Mari falou que funciona, mais pessoas falaram que estão testando e funcionou, mas vocês têm que trabalhar de forma estratégica. Lembra, você tem que saber o que levou aquela venda, qual que foi a estratégia que ocasionou aquela comissão caindo. Se você não tiver essa clareza, não adianta. Você vai ganhar aquele dinheiro, mas vai ser a mesma coisa, não tem diferença, tá? Eu sei que é um exemplo extremo, mas não tem diferença se você jogar numa casa de aposta, num tigrinho, lá num bet, sei lá das contas, e ganhar dinheiro de você fazer uma venda que você não sabe como aconteceu. É a mesma coisa. Você tá ali, é um jogo de azar. Só que no jogo de azar a casa sempre vence. Então você não vai conseguir sair do lugar. Então você tem que trabalhar de forma estratégica, aplicar métodos. Hoje você aprendeu um método que ele é usado para você se comunicar com a sua audiência e para você, às vezes, numa época que tem alguma campanha, promoção, para você, às vezes, 1, 2 dias antes, você já preparar a audiência para comprar. Como? Com a dica, né? Conexão, mapeamento, direcionamento e você continuar, você manter a pessoa salva, sabe? Cria esse hábito, vai lá no seu WhatsApp Business. Lucas, eu uso o WhatsApp comum. Pelo amor de Deus, tá? Instala um WhatsApp Business, sabe? Então, no mínimo, o mínimo de vergonha na sua cara, você que quer vender no digital ganhar dinheiro, tá? Vai descer o santo lá do cara do Brasil Influência em mim aqui não, fica calmo. Quem foi no Brasil Influência entende a minha piada aqui. Quem não foi, deixa pra lá, sabe? Mas bota um WhatsApp Business, sabe? Que se você é da Ibera, tem um treinamento meu que eu ensino lá sobre as flags, sobre você criar uma lista de transmissão. Ah, eu não sou da Ibera. Vai no YouTube, sabe? Procura ali algum vídeo como que você utiliza o WhatsApp Business. Não precisa gastar um centavo com o curso. Trabalhe de forma estratégica, tá? Isso vai mudar completamente o seu jogo conforme você aplicar. Aqui não é promessa de mudança de vida em 2 dias úteis que isso não é comigo, tá? Isso não funciona. É, E aí, aqui nesse documento, vocês vão ver que eu trouxe uma ajuda para vocês aqui, tá? Eu vou compartilhar esse PDF no grupo para vocês. E aqui eu trouxe prompts, né? O que que são prompts? É coisa que você copia e cola. É só copiar e colar e jogar no chat GPT. Se você tiver alguma IA minha, você pode usar tipo o Lucas Socorro e copia e cola lá, que ele vai ser até um pouquinho mais preciso contigo. Mas senão você cola no chat GPT. Lucas, não entendi, ó. Chat GPT, eu vou te abrir aqui, ó. Chat GPT. O meu me chama de irmão. E aí, irmão, tudo bem? Pois é. O que você vai fazer? Eu vou compartilhar o PDF. E aqui você vai ver que tem campos. Ó, lembra do como é? Ó, conexão, mapeamento, direcionamento, continuidade, não deu como a dica, recorrência, convite para live. Então tem aqui 6 comandos que você pode. Ah, Lucas, eu quero chamar aqui algumas meninas aqui que eu já tive contato para live. Beleza. Pega o comando, ó. Você vai lá no seu celular, pega o texto, copiar. Você abre o seu chat GPT no celular, cola. Aí onde está aqui, ó, problema. Você não vai deixar problema, né? Pelo amor de Deus. É a minha cliente que sofre com alopecia, nem se escreve assim, tô tempo que eu não escrevi isso, alopecia leve.
e deseja recuperar os cabelos e volume. Aqui é um exemplo hipotético, tá? Nem tem vê-lo na live. Mas assim, para assistir a live de amanhã explicando o que ela precisa estar lá. Pronto, mandei pro chat GPT. Beleza, irmão, aqui vai. Oi, amor, eu vi que a Ibera vai fazer uma live amanhã, me dá uma sugestão. Mais sugestões. Beleza. Manda, ela vai te sugerir mensagens aqui, ó, um tom acolhedor, mais firme, um tom de amigo que cuida, um tom suave, caridoso. E tu vai ver quem que é, se essa pessoa tá mandando mensagem e adequa o tom para ela, né? Aí você não precisa me perguntar, Lucas, qual que eu uso? Não sei, eu não conheço a pessoa que vai mandar mensagem, tá? Mas o que você vai fazer? Você pega ali o comando, aí, eu quero um, Lucas, eu tenho dificuldade de escrever, eu não sei, eu acho que eu escrevo mal. Não tem problema. Tu pega isso aqui, aí você vai no ChatGPT, né? Conexão. Cria uma mensagem carinhosa para minha cliente que já comprou um produto X, perguntando como está o cabelo dela, considerando que ela pertence, aí você tem que saber o seu nicho, e ela tem um problema Y. Ele vai gerar modelos de mensagem. Você pode usar com mais pessoas, inclusive, que tem ali uma situação similar. Mapeamento, direcionamento. Então, eu vou deixar alguns comandos que você pode gerar as mensagens para você mandar para sua audiência, tá? Vai estar no documento, você usa, abre lá, você vai ver que está na página, tá na página lá, acho que tá na página 8 aqui do documento, tá? Mas a sua missão, lembra disso. Hoje, é 8h36, você pode sair daqui, você tem até, você fala assim, não, até 10 da noite, tudo bem, você não incomoda, depois das 10 você pode incomodar alguém, mas até 10 da noite você ainda tem tempo ainda, ó. Puxa a sua base de pessoas que já compraram, que já interagiram, que você sabe que tem um potencial de comprar, você vai puxar essas pessoas primeiro, mas você vai escolher uma e vai abrir uma conversa, tá? Lembra, do vai abrir a conversa. Se a pessoa não responder, beleza, você fez sua parte é abrir a conversa, tá? Sua missão é chegar só no Se a pessoa responder, você vai iniciar um mapeamento. Se a pessoa continuar respondendo, você faz um direcionamento. Você sabe que amanhã vai ter uma live, vai ter ali produtos que você pode já direcionar, ó. Posso te mandar o link amanhã da live? Vou botar na promoção, você vai ser rápido, tá? Mas eu vou te mandar o link na hora. Fechou? Ah, fechado. Aí você lembra de mandar, pelo amor de Deus. Não, não vendi, você mandou o link? Não, eu esqueci. Então, você vai lembrar de mandar, tá? E se a pessoa falar dessa abertura, beleza, não, pode mandar. O que é continuidade? Aí você vai deixar um lembrete para você mandar esse link amanhã, meio-dia ou a hora que sair lá que você for mandar. Mas qual que é a sua missão? Puxa ali algumas pessoas, tá? Puxa 5 pessoas que você sabe que pode comprar. Escolhe uma, manda essa primeira mensagem. Ai, mandei. Se você estiver bem, manda a segunda. Se tiver, manda a terceira e vai mandando mensagem. Você é doidinho que tá mandando mensagem. Mas a sua missão é mandar uma e você se sentir feliz por iniciar este processo. Porque você inicia um método com um primeiro passo, tá? Isso aqui é um método de vendas que é validado e funciona. Mas você tem que praticar, e conforme mais você praticar, você vai saber as suas dores. Daqui a pouco você já vai estar num nível, gente. Isso aqui é surreal. Você já sabe como cutucar a ferida da sua audiência. Você já vai mandar aquela mensagem no veneno, sabe? A pessoa não sabe, mas você está ali no veneno já cutucando para a pessoa, no final ela vai comprar. Mas isso é com o tempo, tá? Lembra de uma coisa. Olha só. Prometo que é a última fala minha. Desculpa que eu atrasei no início lá, Deus bel por conta da Renata. Cadê a Renata? É, lembra de uma coisa, gente. Eu sei que às vezes você fala assim, ai, eu quero vender, eu quero mudar de vida e tal. Olha só, eu sei que o patrocinado do Guru vai te falar outra coisa. As pessoas, né, para ganhar um volume de dinheiro bom, né, vamos dizer assim, mais de 10 mil reais por mês, né, que dá para você viver confortável no Brasil. A maioria, pelo menos uns 98% delas, estudam de 4 a 10 anos, tá? Vamos, se isso contar o pré-vestibular, tá? Elas vão para uma faculdade, vamos supor um médico, estuda 4 anos, estuda mais 4 de residência. Aí ele começa ganhando aqueles, trabalhando em plantão lá, comendo pouco de amassou, ganhando lá seus 4 5 mil reais. Aí consegue um outro, sabe, vai galgando até chegar no nível que ganha seus 30 40 mil. São anos lá, 15 20 anos para você chegar nesse nível. Precisa um advogado, a mesma coisa, vai lá, estuda 5 anos, aí depois tem que fazer um estágio lá humilhante, às vezes de graça para abrir um lá, ter uma vaguinha, ganhar 5 mil reais e crescer. O digital, ele te proporciona a chance de você fazer isso muito mais rápido, de você conseguir crescer muito mais rápido. Porém, o esforço será igual a desse cara que estudou para ser médico, advogado. Tu vai ter que estudar, você vai ter que quebrar cabeça, você vai ter que
ter metodologia, senão você não vai crescer e não vai ganhar dinheiro. Ou você vai ganhar na sorte, né? Aí, pô, Lucas, consegui, beleza, tô feliz, tá? Você é um caso à parte. Mas, fora esses casos à parte, que tem alguns, você vai ter que se dedicar. É muito mais rápido, tá? Você consegue ter uma mudança rápida, só que é muita dedicação. As pessoas fazem muito esforço, um esforço absurdo para mudar de vida. E não vai ser diferente, tá? Sem sangue, sem suor, não há sucesso, tá? Sucesso tem cheiro de suor e é manchado de sangue. Não no sentido literal, no sentido que você vai ter que, às vezes, se dedicar muito, você vai ter que se esforçar muito, mas eu garanto, assim como um mais um é dois, assim como o sol vai sair amanhã, que você aplicando o método, você usando estratégia de forma consistente, você vai atingir o que você está buscando. É inevitável. Só que se você desistir no meio do caminho, você infelizmente não vai, tá? Mas é a realidade. E está aí a missão de vocês, né? Eu vou mandar aqui o documento daqui a alguns minutos para vocês, tá? O que que você tem que fazer hoje? Os prompts estão aqui, né? Os comandos você pode usar no ChatGPT. E começou, gente. Lembra de uma coisa. O seu cliente fiel, aquele seguidor que virou um cliente que compra de você e gasta muito dinheiro com você, ele não cai do céu. Eles não são um milagre, não é Deus mandando com o Espírito Santo a pessoa comprar, tá? É um fruto do seu trabalho. É um fruto de você trabalhar com método, você trabalhar a conversa com essa pessoa, dar atenção para ela, dar um cuidado genuíno, sabe? Você tem um amor pelas pessoas mesmo, sabe? Você fala assim, ó, vocês, a maioria que vai na igreja, não tem lá, fala assim, ó, o segundo mandamento, ama o teu próximo como a ti mesmo. Aí tu fica lá querendo só vender pro raio do teu próximo e não tá amando ele, sabe? Começa a amar as pessoas, você ter essa atenção e intenção na vida delas, sabe? Você entender que isso leva a transformação com o que você vende. E lembra de uma coisa, você não precisa de milhares de seguidores desconhecidos. Você precisa de profundidade, de conexões autênticas, verdadeiras, relacionamentos estratégicos com as pessoas que estão ali do seu lado, sabe? Aquela seguidora que está interagindo, está ali todo dia. E vão lá, tá aqui a missão, né? Os cursos, eles estão lá, sei lá o quê, viral, viraliza, ganha 1 zilhão de seguidores. E a pessoa não ganha dinheiro. Aí você quer ganhar dinheiro, eu sei que você quer. Então você tem que fazer o que ninguém está fazendo. Cuida, mapeia, direciona as pessoas e continue tendo contato, né? Vai no Comadico, que esse é o caminho, tá? Cuidado, conexão, mapeamento, direcionamento e continue. O início da live era o jogo oculto, né? Agora ele foi revelado. Então vocês têm o caminho aqui, vocês têm uma estratégia, eu vou mandar esse documento para vocês. A live está gravada também, eu mando a gravação daqui a pouco, mas apliquem, tá? Isso aqui é a chave para vocês de fato tirar daqui, para vocês de fato conseguirem ter uma transformação, conseguirem atingir o que vocês buscam e ter o sucesso aí que vocês almejam. Opa, que vocês almejam aí para vocês, tá? E é isso, gente. Eu vou deixar um, um espaço aqui no final, tá? Para a gente tirar dúvidas, mas eu queria que vocês entendessem, né? Tirasse como a mensagem da live de hoje, tá? Que o jogo de você vender, lembra do início da live tinha uma frase, talvez você não tenha notado. Influência gera atenção, relação gera conversão, tá? Ou conexão gera conversão. A venda não está na relação do seu conteúdo em si, isso é para você trazer atenção para você. Só que você tem atenção e muitos fazem isso e não sabem trabalhar essa atenção. Como que você trabalha? A pessoa tá ali te olhando. Aí você tá lá. Não, sabe? Se conecta, sabe? Vai, conversa com as pessoas. Relação gera conversão, tá? E quando vocês entendem esse jogo da venda, que é de método, de consistência, de você se relacionar, você passa a conseguir vender para sua audiência. O cliente ele se sente cuidado por você, sua audiência se sente cuidada por você e você deixa de vender seu produto, né? Você passa a vender confiança para aquela mulher que não tinha, autoestima, beleza. Olha só o que que vocês têm para vocês levarem, tá? Mas vocês só vão conseguir fazer isso com o método, tá? Então, conversem, mapeiem, direcionem, continuem tendo contato com as pessoas, vocês vão ver que isso vai plantar sementes que amanhã, depois,
Não sabemos quando, mas você com certeza vai colher os frutos. Cada fruto tem o seu tempo, mas se você plantar e cuidar, você vai colher os frutos. E isso é inevitável, tá? E quanto mais sementinhas você plantar, mais frutos você vai colher também, tá bom?